e aproveitar e fazer com que eu aprenda um pouquinho com elas, sabe? Isso é uma troca de experiências. Assim como elas podem trazer um pouco de conhecimento para nós, nós poderemos levar um pouco de conhecimento para elas, de como elas se sentem e de como vocês se sentem ao fazer o que fazem. Eu, enquanto adicto, em recuperação, eu já estou há 30 anos nessa caminhada de recuperação, 15 anos como usuário desse serviço, 15 anos como prestador de serviço, e com 12 anos ainda tive uma queda. Hoje eu estou com 6 anos limpo apenas. Mas um dia limpo é um dia bem sucedido. A coisa que mais me magoava era saber que eu tinha deixado a minha família mal. Aquilo me deixava muito triste. A desconfiança, olhar, os olhares que vinham de encontro a mim, quando eu saía, quando eu chegava, as perguntas, onde tu estava, cadê o dinheiro, gastou, ainda tem, né? Então isso é básico, isso é consequência do uso de drogas, o uso descontrolado de drogas. E eu, durante décadas, eu fui um usuário descontrolado de drogas, que eu fui parar no hospício, comunidades terapêuticas, ambulatórios, fiz vários tipos de tratamento. E graças ao poder superior e ao milagre, que eu acredito que eu sou um milagre, hoje eu estou como prestador de serviço. Muito do meu esforço, eu estudei para estar aqui, eu sofri, senti na pele, tomei uma decisão, fui, estudei e hoje estou aqui servindo, fazendo por outras pessoas o que foi feito por mim, tentando levar um pouquinho do meu conhecimento, do meu aprendizado, do meu sofrimento e da minha dor. O que te fez parar de usar droga? Para mim foi dor e sofrimento. Não apenas meu, mas da minha família também. Então eu queria convidar a nossa amiga, fazer uma pergunta para ela. Eu queria que ela falasse para mim como ela se sente sendo mãe de um adicto, A dependência química, ela veio para a minha vida, esse uso de substâncias descontroladas, a partir do pai do Gabriel. Então, assim, eu não desconsidero esse componente hereditário, Então, é uma coisa a considerar. Mas quando veio com um filho, tem um outro peso. Eu falo baixo, esse é o meu. Sim. Então, assim, quando vem um filho, tem uma outra dimensão, Porque, por exemplo, a relação, em algum momento da vida, eu passei 14 anos casada com o pai do Gabriel, em algum momento eu decidi não mais ficar casada com ele. Mas é um filho, é outro tipo de relação, é um outro tipo de vínculo, a gente não abre não, é como se a gente tivesse... embora não seja exatamente assim, hoje somos dois, ele é um adulto, eu sou adulta, Então, assim, ele deveria assumir responsabilidades pela vida dele. Mas o amor materno, ele é muito mais, vamos dizer assim, indulgente. Perdoa inúmeras vezes. Mas, assim, os níveis de sofrimento que eu já enfrentei nesse percurso, eles são inomináveis, eles são indizíveis, eles foram dores que eu fui sufocando ao longo da vida, e hoje eu percebo, que
que quando a gente vai envelhecendo, o nosso limiar de dor vai diminuindo. A gente tem uma resistência menor à dor, ao sofrimento. Então, assim, eu estava num momento da vida muito confiante de que isso não aconteceria mais, de que o Gabriel, até por ser psicólogo, por ter muitas ferramentas, né, por ser amado, ele não se desprotegeria a ponto de precisar recorrer ao uso de substâncias, né? Mas, assim, o que eu observo, que realmente cada recaída, a pessoa aprende novas ferramentas, adquire novos recursos para lidar com isso, mas quando começam a acontecer os problemas na vida, a pessoa começa a se desproteger e se colocar em situações de vulnerabilidade. Então, assim, às vezes a gente está bem, mas as nossas questões mais internas, os nossos traumas, eles não foram tratados. Nós temos a nossa sombra. Eu mesmo tenho os meus traumas. Eu, como terapeuta, eu também faço terapia. Porque eu sei que eu tenho dores que facilmente, numa escuta em que eu seja atravessada por uma dor parecida, eu posso ficar confusa se eu não souber, não tiver muita consciência do que é meu, do que é sombra minha e não do meu paciente. E assim, em relação ao Gabriel, eu acho assim que dessa experiência, eu passei muitas experiências difíceis, mas sempre acreditei. Inclusive a abordagem psicológica que eu trabalho, um dos pilares é entender que todos nós temos uma tendência potencial para o crescimento, ou seja, ninguém chegou num lugar de absoluto desprezo, que não possa crescer, que não possa, mas precisa de condições facilitadoras. E as condições facilitadoras é o que você acha nas relações afetivas da família, as condições facilitadoras, a gente acha nas comunidades terapêuticas, a gente acha nas clínicas, se a gente estiver aberto para isso. Então, às vezes, existem ali condições facilitadoras, mas a minha mente está fechada, eu simplesmente não recebo. E aí não dá para trabalhar. E essas condições facilitadoras, elas são que a gente pode usar em qualquer nível de relação, não só numa relação terapêutica, mas numa relação com um filho, numa relação marital, numa relação de amigos. Essas condições facilitadoras são a compreensão empática, a primeira. Eu preciso me aproximar. Eu nunca vou saber como você, por exemplo, se sente na tua dor. Totalmente. Como eu não consigo do meu paciente, mas eu me aproximo muito dessa dor para poder compreender. Então eu tenho que fazer esse exercício de me aproximar da dor do outro para entender o lugar dele a partir dele, né? Sem tirando a todos os meus preconceitos, as minhas opiniões preconcebidas, considerar que a minha história e a minha forma de ver o mundo é uma perspectiva e que a sua é outra, por exemplo. Então, assim, essa é uma das condições facilitadoras que a gente precisa desenvolver nas comunidades, nas relações de uma forma geral. E a outra seria eu ser congruente. Congruente é o que eu preciso ser autêntica, eu preciso ser verdadeira para que eu autorize, por exemplo, o Luciano ser verdadeiro comigo. Eu preciso ser verdadeiro com ele. Então, isso é uma condição facilitadora. E a outra é a aceitação positiva incondicional. É o entender, eu aceitar você com todas as suas sombras, com todas as suas dificuldades, com todos os seus defeitos de caráter. Eu aceitar, porque a partir da compreensão de que todos nós temos uma tendência potencial para o crescimento. Então, assim, o fato de eu hoje estar nesse lugar facilita muito também eu acolher o meu filho, acolher as dores dele, né? Me angustiar porque eu não posso viver as dores que são dele,
né? Reconhecer a minha impotência, eu reconheço muito a minha impotência. Então, assim, em outros momentos da vida, eu já fui uma codependente de carteirinha. Eu achava que eu podia controlar, eu me despedaçava, eu entrava na boca. Gente, assim, hoje eu negociava com um traficante. Hoje eu não acho que seja meu papel. É claro que numa situação de perigo, talvez eu fizesse de tudo para resgatar meu filho. Mas, mesmo eu não sendo aquela codependente no sentido de eu abrir mão da minha vida para viver a vida dele, porque eu consigo trabalhar, eu, na verdade, esses dias, como eu fiquei muito estressada com essa situação, eu tirei licença de um dos trabalhos, que é possível, e continuei só nos atendimentos do consultório, sem que eu perdesse a qualidade do meu atendimento, porque naquele momento eu estou presente para aquela outra dificuldade que está diante de mim. Então, a minha codependência hoje, vamos dizer assim, que ela está meio sob controle. Eu acho assim, agora, uma relação filial, uma relação materna, ela afeta muito a gente, assim, é um tipo de amor muito pleno, eu não sei se eu poderia dizer incondicional, mas é o que mais se aproxima disso, é o amor de uma mãe por um filho, né? Eu acho que nem outro tipo de relação. Mas como eu me sinto hoje, né? Eu me sinto muito fragilizada, esse estresse abalou minha saúde física, né? Minha saúde mental, porque o estresse é uma descompensação da minha saúde mental, a ansiedade, e descompensou um problema cardíaco que eu tenho. De repente eu passei a ser hipertensa em poucos dias, uma pessoa que ao longo da vida nunca teve hipertensão. E aí, assim, isso me gera um sofrimento, mas é algo também que eu tenho que cuidar. E eu também não posso também atribuir só a isso, né? Eu já vim com outras situações estressoras por conta de outras questões. E aí essa questão dessa recaída me afetou muito, muito. Mas assim, eu acho que eu continuo acreditando no Gabriel. Eu continuo acreditando que ele tem essa potência para sair. Eu conheço tudo que eu sei tudo que eu pude dar para ele. Talvez não tenha sido tudo que ele merecia ou que ele precisava. Mas eu dei tudo que eu tinha para dar enquanto mãe solo, a maior parte da vida, que eu tenho 2 filhos. Então, assim, é continuar confiando. Eu acho que cada um de vocês é muito importante saber como a gente se sente, que é muito devastador para a gente, da família. Porque, assim, eu já passei por muitos sentimentos de vergonha, nossa, onde foi, de culpa, nossa, o que foi que eu fiz, onde foi que eu errei, como se fosse a minha incompetência como mãe que tivesse levado meu filho para isso, tá? Esse lugar já assumi muitas vezes, eu procuro hoje não levar por aí, né? Às vezes pinta esse lugar, né? Acontece, chega de novo, porque assim, quando aconteceu esse fato agora recente, no meu corpo tem registros. Todas as nossas dores, elas ficam registradas no corpo. E é por isso que quando você recai, você acessa memórias horríveis, a memória química e as memórias que você não consegue, por mais que você saiba que são destrutivas, você vai para aquele lugar e elas vêm com potência. Da mesma forma são as memórias de dor. Elas estão gravadas no nosso corpo. E aí o que fazer, né? Para a gente tratar nossos traumas, nossas dores, nós precisamos trazer para a nossa vida, para o nosso corpo, porque tudo que a gente vive fica registrado no corpo, então a gente tem que trazer para o nosso corpo coisas boas. Coisas boas, relações saudáveis, contato com a natureza, identificar o que é que eu gosto, o que é que eu gosto efetivamente fazer, o que é que eu faço por mim e não porque eu tenho que atender a tais demandas, né? Então, essa consciência, a gente vai trazendo coisas boas para a nossa vida, o autocuidado de uma forma mais ampla, porque a saúde mental, ela envolve vários componentes. Ela envolve uma saúde psíquica, uma saúde psicossocial, que são as nossas relações, uma saúde
física, por exemplo, a atividade física, ela altera totalmente a nossa química cerebral, que é uma coisa que ninguém que tem qualquer dificuldade, qualquer problema de saúde mental, pode abrir mão, é a atividade física, porque ela traz um equilíbrio para a química cerebral da gente. Né? Então é uma coisa que é como se fosse um remédio que você toma diariamente, é um movimento, não precisa ser uma academia, mas você precisa se movimentar, fazer uma caminhada, nadar, correr, dançar, qualquer coisa que o teu corpo produza endorfina, que produza serotonina, que produza dopamina, e você não fique numa deficiência, numa baixa desses neurotransmissores a ponto de precisar da substância. Então, é uma das formas de você se proteger, essa atividade física. E aí também esse contato de verdade com a gente. O que é que eu gosto, né? Qual é o sentido da minha existência? O que é que eu estou fazendo aqui? Né? O que é que eu estou fazendo na minha existência? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso assumir as responsabilidades? Porque o que é que acontece? A dificuldade do dependente químico é assumir também responsabilidades. Aí eu delego. Isso é uma característica. Eu delego para quem? Para a substância. Faço por mim, né? Eu não tenho coragem de enfrentar, então eu vou usar uma substância, eu vou fazer um tangenciamento, eu vou fazer um desvirtuamento do caminho e não vou enfrentar. Então, assim, essa coisa de assumir responsabilidades é uma coisa que precisa ser trabalhada. Por quem quer realmente viver, mesmo tendo esse componente no seu corpo, né, a dificuldade com o uso de substância, mesmo assim, entender que você pode fazer diferente. Né? Eu acho que o Luciano já deve ter falado isso muitas vezes, mas é como você tiver qualquer doença que você precisa a vida inteira olhar para ela, é isso. Como diabético, a vida inteira ele vai ter que ser comedido com açúcar, né? E outras coisas, e a gente acolher isso com mais responsabilidade e menos preconceito. Porque existe o auto-preconceito, né? Eu imagino que cada um de vocês deve enfrentar muitos sentimentos que são preconceito, né? Que são de preconceito. E eu acho que também a gente se acolher é uma boa medida para a gente conseguir se curar, né? Eu sei que não se fala muito de cura, mas eu gosto de dizer se curar, a gente se curar da gente. Porque a gente se curar da gente é assumir um autocuidado constante, uma responsabilidade ao longo da vida. Ah, meus pais me ferraram. Ah, tá, era o que eles tinham para dar. E agora, você vai fazer o que com isso? Agora, a gente adulto, é a gente que tem que assumir a responsabilidade. É a gente que tem que pegar na mãozinha da nossa criança ferida e dizer assim, olha, eu estou aqui com você. Você se sentiu abandonado, você se sentiu abusado, mas eu estou aqui com você. Isso é o que a gente tem que dizer para a nossa criança ferida, que às vezes essas dores que fazem a gente buscar coisas autodestrutivas, elas estão lá nas nossas relações primárias, né? E aí é isso, gente, eu acredito em cada um de vocês, eu acredito de verdade mesmo, sabe? Acredito no meu filho, eu acredito nas relações, eu acredito no afeto como algo extremamente curativo, mas é preciso um movimento pessoal para querer sair desse lugar. Cada um de nós tem que querer muito, tá? E eu me disponibilizo um dia que vocês queiram fazer um trabalho de grupo para vir fazer esse trabalho. Também eu sou arte terapeuta também, a gente pode fazer um trabalho com arte. Estou concluindo uma outra formação em arte terapia. E eu agradeço muito a escuta tão atenciosa de vocês. Viu? Obrigada. Olha, é muito raro chegar a uma família tão equilibrada desse jeito, desse nível, nesse grau. Você, Gabriel, é uma pessoa muito privilegiada por ter
esse amparo familiar. Porque a grande maioria, confesso que eu, né, o descontrole, o desequilíbrio, principalmente a facilitação e a negação da doença da minha mãe foi muito prejudicial para mim. A negação da minha família era muito grande. Então, um esclarecimento que eu acredito que foi adquirido durante muitos anos, muita busca, muito estudo, muito esforço, fez com que ela tivesse esse grau de serenidade. Porque o que eu senti na fala dela foi muito tranquilidade com relação ao momento que o filho está passando. Porque nós não somos drogados, nenhum de nós somos drogados. Nós nos drogamos em algum momento da nossa vida. Nós não somos criminosos. Nós, por algum motivo, tivemos que fazer ali um comportamento inadequado para conseguir mais substância. Então, hoje eu fiquei impactado com a maturidade e com a forma com que o Gabriel, né, ele está bem amparado. Não só porque está saindo daqui indo para um lugar maravilhoso, né, que é admirado por mim, mas por ter uma família que o vê dessa forma. A esperança é a última chama que pode se apagar. A do amor às vezes apaga, né? A da amizade, a da esperança estando acesa, ela pode acender todas aquelas outras novamente. A família, no meu ponto de vista, ela é muito importante no processo de recuperação de um dependente químico. Se não fosse a minha família, eu não estaria aqui. Se não fosse a minha mãe, o amor incondicional demonstrado agora da minha mãe por mim, eu não estaria aqui. Porque ela fez por mim o que eu nem mesmo fiz. No meu primeiro livro eu sempre digo assim: a minha mãe, nos seus últimos momentos de vida, ela me mostrou que o amor é capaz de tudo, inclusive de devolver a vida aos que estão mortos. Ela me deu a vida pela segunda vez. Ela me deu a vida quando eu nasci, e quando eu estava morto por conta das drogas, o seu amor me devolveu a vida. Está lá um trecho, não sei se nessas palavras, mas o amor, ele é capaz de tudo. O amor é capaz de tudo, foi o que eu vi agora, né? É o que eu vejo, que eu acompanhei no decorrer desses dias, é o amor. Eu sempre digo, né, eu sempre falo que o Gabriel me marcou muito, né? O Gabriel é uma pessoa que ele me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, eu já falei para centenas de pessoas, que toda vida as pessoas perguntavam: e aí, tu é pai? E eu falava assim: sou. Tu é pai de quantos filhos? Eu disse: de 5. Da mesma mãe? Eu dizia: não, eu tenho 2 com uma, 2 com outra e 1 com outra. Aí todo mundo dizia assim: fale, que canalha, tu não presta, né? Então aquilo soava como um pejorativo, como uma coisa negativa. E um dia, sentado nessa mesa de fora, de vidro, o Gabriel perguntou para mim: tu é pai? Eu disse: sou. Tens quantos filhos? Eu disse: eu tenho 5. Ele disse: da mesma mulher? Perguntou, né? E eu disse: não, 2 com a primeira, 2 com a segunda e 1 com a terceira. Ele disse: que maravilha. Aí eu olhei para ele assim: rapaz, esse cara tá tirando onda com a minha cara.
Todo mundo mete o pau em mim, diz que eu sou sem vergonha, que eu não peço, que eu sou mulherengo, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Aí eu disse, por que tu tá falando isso? Eu fiquei intrigado. Literalmente eu fiquei intrigado. Ele disse, porque você nunca desistiu de ser feliz. E eu acredito nisso. E cada um de nós que aqui estamos, nós não devemos desistir de ser feliz. Não é porque não deu certo da primeira vez que não pode dar na segunda. Eu fui enganado muitas vezes, mas eu acredito nas pessoas. Não é porque um relacionamento deu errado que o outro vai dar errado. Não posso condicionar a minha vida a uma experiência. E vocês tiveram algumas experiências positivas e algumas negativas. Então, como vocês como filhos, todos aqui são filhos. Vocês podem até não ser irmãos, ser pais, mas filhos vocês são. De mães vivas ou de mães que já estão em outro plano. O companheiro ali, ele levantou o braço, gostaria de fazer uma pergunta? Posso? Deve. Passa para mim, para a gente poder ouvir a pergunta do companheiro. Bom dia a todos, meu nome é Mota. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da senhora, tá? Muito obrigado por estarem aqui. Primeiro, eu também gostaria de falar que ontem o Gabriel passou uma temática aqui pra gente muito interessante, muito legal. Trabalhou com meditação, desprendimento do povo, passou um vídeo sobre justamente o que o senhor Luciano acabou de falar, né, de não desistir de ser feliz, de querer continuar sorrindo, né, Gabriel? O vídeo ontem, né? Aí eu gostaria de perguntar para a senhora, porque o que ele falou, eu conheci o Gabriel, desculpe, em dezembro de 2021, quando eu cheguei aqui pela primeira vez. E ele prestava serviços voluntários aqui de psicólogo. Né? E aí teve um dia que o Gabriel me chamou a atenção por umas coisas e eu me afastei dele. Sabe? E hoje eu vejo o que ele queria dizer e já me reaproximei. Mas eu queria perguntar para a senhora, devido a essa temática que ele passou com tanta segurança, nos fez nos sentir muito bem ontem, né? Como é que a senhora vê esses dois lados do seu filho? São meio conflitantes. Como a senhora vê? Passa para ela dizer que essa pergunta foi boa. Bom, eu vou responder partindo de uma ideia de Nietzsche, que é um filósofo. Ele diz assim, nós somos vários. Nós não temos só uma característica, nós temos várias características. Então, essas características às vezes parecem conflituar e efetivamente às vezes conflituam. Né? Mas o Gabriel tem defeitos de caráter, como todos nós, como eu tenho, como todos têm, né? Mas ele tem um grande potencial profissional. O Gabriel, ele tem uma capacidade de aprendizado invejável. Mesmo com todos esses percalços ao longo da caminhada dele, ele conseguiu fazer uma faculdade excelente, ele conseguiu fazer as especializações, as formações. Então ele tem um vasto conhecimento, uma habilidade artística admirável, que ainda não está sendo explorada, mas o Gabriel sempre foi um artista. O Gabriel, ele toca, ele tem o que ele se meter a fazer nessa parte de habilidades manuais, ele desenvolve. Então, eu não posso deixar de acreditar nele com tantas potências. Defeitos de caráter tem. E, eventualmente, esses tomam a frente, né? Mas quem não tem, né? Eu acho que é importante que a gente tenha consciência de quais são as nossas vulnerabilidades, para que a gente atue sobre elas. Porque enquanto a gente nega, não, esse não sou eu sou só o bonzinho.
ou eu, né, Cristina, eu sou só a boazinha, eu não tenho defeito, eu tenho. E se eu não tiver consciência que eu tenho alguns defeitos e alguns limites, eu não tenho como atuar sobre esses limites. Então, por isso que eu falei para vocês do quanto é importante a gente se responsabilizar pela gente, em todos os sentidos, tanto pelas nossas potências, quanto pelas nossas vulnerabilidades. E aí tudo se resolve. Então, assim, é estranho, né, você perceber duas facetas tão opostas, mas nós temos. Talvez se você olhar para você, nossa, mas esse meu lado é tão bom, eu tenho isso aqui que destoa. E assim somos todos assim, né? Nem sempre nós somos congruentes, nem sempre a gente está bem alinhado em um único perfil. A gente só tem que entender todas essas nossas facetas para que a gente vá trazendo para a existência aquelas que nos são favoráveis, aquelas que tornam nossa vida mais funcional, aquelas que nos fazem felizes. Então é isso que eu acho. Obrigado. É só o que ela falou assim me chamou a atenção, né? Que o lado negativo toma a frente. E eu vejo que nem sempre. Então, assim, só uma aspazinha, né? Que durante anos o que esteve à frente não foi o lado negativo. As potências, né? Não é isso? Toma, John Travolta. O Vinho quer fazer depois também uma pergunta. Então. Bom dia a todos que me chamam aí. Bom dia, obrigado pela presença de vocês. Eu queria perguntar para o Gabriel, porque a senhora hoje me traz a lembrança da minha mãe. Hoje eu vejo o quanto ela sofreu, né? Com o seu sofrimento, eu trago isso para mim hoje e peço aqui diante da senhora, né, para ela perdão, né, por fazer a minha droga, fazer ela sofrer. A minha pergunta para a senhora é: hoje a senhora tem muitas ferramentas pela senhora ter, na verdade, procurado, né? E o que a senhora dizia, o que a senhora diz para nós hoje? Para a gente ser um dependente, eu pergunto por mim, Vanderlei, né? O que a senhora espera do Gabriel hoje? A pergunta para o Gabriel ou para ela? Para ela. Porque ela, né? Espera o Gabriel? Não, porque você primeiro disse que ia perguntar para o Gabriel, aí agora está perguntando. Não, para ela. O que eu espero do Gabriel hoje, né? Entendi. O que você quer entender, o que a gente, família, espera, né? É isso. Manda. Bom, o que eu espero, assim, eu acho que o que nós esperamos é realmente uma tomada de atitude diante da existência, né? Porque nós somos, você me falou seu nome, eu já... Vanderlei, nós somos nossas escolhas. Então, por mais que exista uma doença ali, eu posso, por exemplo, vamos falar do diabético. Por mais que existam os doces à disposição, por mais que ele tenha muito desejo, ele pode escolher não comer, ou pelo menos procurar comer alguns que sejam feitos com uma substância que não agrida a doença. Tá? Então, ou seja, a gente pode escolher. Então, o que é importante para cada um de vocês? Eu posso fazer escolhas que sejam positivas para mim, porque a partir do momento que você fizer escolhas que sejam positivas para você, você já vai estar fazendo para o seu familiar. Porque o que a gente mais quer é ver as pessoas que a gente ama em lugares bons, em lugares funcionais, crescendo na vida, sendo felizes, rindo, brincando, se divertindo, dançando, mas com toda a responsabilidade. Então, assim, a forma de eu agradar o meu familiar, entre aspas, que essa coisa de agradar às vezes
é uma coisa ruim. Assim, a forma de eu fazer, dar uma resposta para o meu familiar é eu cuidando de mim. A partir do momento que você se cuidar e você fizer escolhas para você que tornem tua vida mais funcional, a tua mãe vai ficar feliz. Tá? Eu respondi a tua pergunta? O que a senhora espera dele? O que eu espero dele é isso, que ele faça escolhas que sejam boas para ele, que ele utilize as potências que ele tem, porque não são poucas. Sabe? Muitas vezes eu acho que o Gabriel, ele tem, porque eu até falei que eu quero que ele faça o psicodiagnóstico para a gente fazer umas medições da vida dele, porque eu acho que ele tem altas habilidades, ele aprende com muita facilidade, ele tem uma boa oratória, ele tem muitas capacidades que estão aí para serem utilizadas e de uma forma mais criativa, que ele se sinta feliz. E é isso que eu espero dele. Eu espero dele que ele seja feliz fazendo boas escolhas. Mas ele vai fazer a pergunta, né? Sim. Vai, depois eu passo pro Gabriel e tem. Já tem que trabalho. Depois de trabalhar. Gabriel. Fala pro Gabriel, filho. Porque você é uma coisa que sabe que você tem. Você tem dois pilares altamente grandes do seu lado, sabe? Tem que dar certo. Esses dois pilares que você tem, eu não tenho mais. A mulher eu perdi ela, a filha já caiu. Depois de 3 anos. E eu dei muita sorte a você, eu já sei mais seus conhecimentos que são baixos, né? É isso aí, agradecer a questão da pergunta, está por isso. Eu tenho consciência do amor incondicional que a minha mãe tem por mim. Porque o que eu fiz com ela não foi brincadeira não. E ela nunca desistiu de mim, isso prova que não há outro tipo de amor superior. Hoje eu tenho uma esposa que eu amo muito e é uma mulher maravilhosa que está do meu lado. Essa esposa eu corro grandes riscos de perder. E seria uma perda assim, indescritível se eu continuar a ter esse tipo de comportamento que eu tive. Como o Luciano falou, na maior parte das vezes eu estava usando o lado bom. Na maior parte das vezes eu estava aprendendo, eu estava ajudando, eu estava auxiliando, mas teve as quedas. E essas quedas elas foram, ainda que espaçando, recorrendo. Nunca deixou de acontecer. Eu achei que dessa vez nunca mais ia acontecer. Foi em 2017 eu tive uma internação. E aí em 2021 eu recaí assim por menos de 24 horas, liguei, Ricardo, abre os portões aí pra mim que eu tô chegando. Tive um lapso, passei 15 dias e voltei pro meu trabalho. Tem uma coisa muito importante que eu ouvi aqui da minha mãe, que é a responsabilidade. E eu acredito que eu não vou generalizar, mas muitos de nós temos muita dificuldade em lidar com a responsabilidade. A responsabilidade de, por exemplo, olhar para essas sombras que a gente tem que ver, que ela falou também, e não querer fugir delas a qualquer custo e a qualquer momento. A responsabilidade de seguir, de fazer e de cumprir, independente se vai chover ou se vai fazer sol. Eu tenho que fazer. E eu tenho que fazer com gratidão e com fé no coração. E muitas vezes isso me falha. Muitas vezes eu olho para o lado e fico insatisfeito.
insatisfeito, acreditem, insatisfeito com uma mãe dessa que, lúcida, fez tudo e continua fazendo por mim, e uma esposa maravilhosa dessa que está do meu lado, sofrendo muito, porque nunca passou por uma vivência como essa, está aqui num grupo de um monte de adictos, vendo uma situação dessa. A gente está aqui aproximadamente há 5 anos juntos, e ela está sendo apresentada a esse meio agora. Então, assim, eu não sinto tanto terror, porque eu acho que a minha mãe já criou uma casca de alho em fazer isso com ela, mas é claro que eu não quero fazer. Mas eu sinto um terror em uma mulher jovem, bonita, com o futuro todo pela frente, vivenciar esse terror e eu estar travando a vida dela. Então, meu irmão, eu tenho muito suporte. Muitos aqui de vocês não têm. Muitos não têm pai, muitos não têm mãe, muitos não têm nem para onde ir, né? Muito tem que, às vezes, tem que procurar lugar na rua. A minha vida é completamente diferente. Eu tenho recursos assim de um privilegiado, graças a Deus. Ainda, porque a doença é do ainda e eu posso perder todos esses recursos. Como eu falei na temática de ontem, quanto mais recursos eu puder buscar, mais fortalecido e mais distante eu vou estar daquilo. Então eu não posso abandonar minha religião, eu não posso abandonar os meus amigos, a minha terapia, eu não posso abandonar minha atividade física. Isso é o esforço que eu tenho que fazer para ser feliz. Eu falei aqui uma vez, ser feliz dá trabalho. Dá trabalho porque eu tenho que cuidar de tudo isso. Tá cuidando, tá acordando, tá limpando, ajeitando a cama, tá sentando o joelho lá, me conectando ali ainda que com 5 minutos com Deus. Dá trabalho eu cuidar das minhas relações, ter cuidado com o que eu vou falar com as pessoas. Dá trabalho cuidar de mim, do meu corpo, da minha alimentação. Tudo isso é um esforço. E é um esforço que é em prol de eu ser feliz. A minha irresponsabilidade muitas vezes não deixa eu fazer isso. Por mais que eu queira. E é o que eu mais quero. É ter a responsabilidade de bater o pé. Irmão, eu vou, deixa comigo. Eu sou homem, eu vou resolver isso. É isso que eu quero. Sabe? E eu acho que eu desejo isso para todos nós. Eu ouvi isso uma vez do Rodolfo Abrantes falando isso numa entrevista, dizendo que o amigo de verdade é aquele que defende em público e mete o pau em privado. Então eu estou aqui para defender o meu amigo, né? Você casou com um artista, você casou com uma pessoa espetacular. Aqui só tem artista, viu, mãe? Eu acredito. Então, assim, você não vai se arrepender da escolha que você fez. Eu estou aqui para defendê-lo e dizer que o Gabriel é capaz de tirar a chinela do pé para dar para quem está descalço. Ele é capaz de deixar de comer um prato de comida para dar para quem está com fome. Então eu estou aqui como amigo, defendendo o meu amigo em público, apesar de meter o pau muitas vezes no privado, tá vacilando, tá errando, e esse é o trabalho do amigo. É defender ele em público e criticar no privado. Por isso eu digo, você casou com o melhor homem que tem. Das escolhas que você poderia ter feito, você fez a melhor. Viu? Nunca se esqueça disso. Porque todos os dias eu tenho vontade, todos os dias não, mas de vez também não. De vez em quando passa pela minha cabeça me separar. Porque eu me esqueço pelos motivos pelo qual eu me apaixonei pela minha esposa, meus filhos. E eu vejo que é só um momento. A vida é feita de momentos.
Momentos que vão, momentos que ficam. E os momentos que tem que ficar são aqueles inesquecíveis. Aqueles que fizeram com que eu me apaixonasse e quisesse viver o resto da minha vida e ter um filho com aquela mulher. Por isso você fez a melhor escolha da sua vida. Eu estou te defendendo, viu, bicho? Não há mais pra mim, viu? Bora, quem é a próxima pergunta? Quer falar também, Maria? Manuel, sou mais uma dica no tratamento. Dia Manuel, primeiramente queria agradecer a presença das senhoras aqui com a gente, né, trazendo essa partilha, trazendo esse sentimento, é muito agregador pra gente, né, faz a gente trazer muitas lembranças boas da nossa família, nossas mães. Parabenizar o Gabriel por excelente profissional que ele é, que ontem nos engrandeceu muito com o conhecimento e informações que ele trouxe. E a pergunta que eu queria fazer para a senhora, dona Cristina, tem a ver com mãe. Né? Na sua partilha inicial, a senhora falou das situações que a senhora passava, de provavelmente às vezes ficar convidada de madrugada, ter que ir atrás na locada, e inclusive às vezes ter que negociar com estranhos pelo amor que a senhora tem pelo seu filho. E eu identifiquei a minha própria mãe em todas essas situações. Né? E eu, como adicto, naquele momento, eu ficava anestesiado de qualquer sentimento de empatia, não conseguia me conectar com ela, né, de ver aquela dor, de ver aquele sofrimento, e eu confesso que muitas vezes eu só pensava na próxima dose. Né? E um dos sentimentos que hoje eu reconheço que eu sentia nela, muitas vezes, era o da impotência. Apesar do amor que ela tinha, que ela tem, dentro do mim que eu sinto e corro atrás de valorizar hoje, né? O importante é o hoje. Eu senti que muitas vezes ela se sentia importante, apesar dela lutar com todas as forças, com unhas e dentes, que é o que a mãe faz para um filho, não é uma leoa, luta com unhas e dentes. E eu pergunto para a senhora, se em algum momento a senhora também teve esse sentimento de impotência e quais foram as ferramentas, ou como a senhora conseguiu lidar, né, com esse sentimento? Por favor, muito obrigado. Emanuel. Emanuel, esse sentimento de impotência, ele prevalece. Eu continuo me sentindo impotente. Só que em alguns momentos eu ficava dividida entre a impotência e a codependência, me colocava no lugar de querer controlar. Então, eu não lidava bem com a minha impotência. Hoje, eu acolho, eu sou impotente. Meu filho é um adulto, eu posso ajudá-lo, dar todas as ajudas possíveis que ele precisar, todos os suportes, afetivo, material, todos que eu puder. Mas eu não posso fazer por ele. Então, eu sou impotente, porque tem algo desse processo de recuperação e de cura e de estar bem consigo que é só dele. Eu não posso. Aí, quando eu entrei acolhi minha impotência, eu acho que eu fiquei melhor. Que aí foi como eu consigo viver minha vida apesar disso. Né? Apesar de eu estar num momento de estresse por conta de tudo isso, e eu sofrer por ele estar nesse lugar, né? Mas eu sei que eu não posso, eu sei até onde eu posso ir. Então, até onde eu posso, eu vou. Mas eu entendo que a maior parte do processo não é meu, é dele. E aí eu acho que é isso, é acolher a nossa impotência. Eu continuo impotente agora com ela acolhida, né? Com a impotência acolhida totalmente. Primeiro passo, né? Esse é o primeiro passo. Você perguntou o seu primeiro passo. Eu gostaria de passar Bom dia para a todos. finalizar. Sou Mariana, esposa do Gabriel. Bom dia, Mariana. E nessa situação, né, como a primeira vez vivenciando um momento assim, né, de me relacionar com o adicto, porque quando eu conheci o Gabriel, eu não conheci esse lado do Gabriel. Eu conheci o Gabriel saudável, funcional, trabalhando, querido pelos pacientes, pelos clientes dele,
Bebendo minha cervejinha. Não, assim, uma pessoa tendo uma vida funcional, né? E fazendo atividade física, cuidando da saúde física, mental, se alimentando bem, né? Uma pessoa que buscava coisas boas para a vida dele. E assim, acompanhando de perto, né, tudo isso que vem acontecendo, isso me amedrontou um pouco, porque eu vi outro lado do Gabriel que eu não conhecia, né, que é o lado onde ele cai no risco, na vulnerabilidade, né, ele não teve forças para seguir o lado bom que ele estava seguindo. Em algum momento ele fraquejou, caiu, né, e eu fiquei com medo, eu pensei em pedir o divórcio, né, pensei em não ter sofrimento na minha vida, realmente. Cheguei a falar para a Cristina, você é mãe, você suporta a dor, talvez eu não suporte. Falei para ele, né, fui verdadeiro com ele, esperei a verdade dele, né, porque teve momentos que no dia que ele recaiu, ele desapareceu, né, e eu na minha condição de esposa, com 24 horas de desaparecimento, eu fui numa delegacia desesperada. E assim, por um lado, a família se sente enganada, né, a mulher se sente enganada, né, por estar ali cuidando da casa, sendo verdadeira, dando o seu melhor. E aí você vê o seu companheiro nessa situação, né, de mentir para poder buscar a droga, para poder buscar uma dose de substância. E foi nessa situação que eu me encontrei, né, e esse desespero mudou o meu dia a dia, a minha rotina, porque eu sou profissional de saúde, eu tenho um trabalho, mudou a forma de eu me relacionar com as pessoas, porque, querendo ou não, realmente tem um estigma, né, de você dizer, o meu esposo está internado. Aí as pessoas têm a curiosidade das pessoas de querer saber onde, por quê, né? E assim, uma coisa que me conduziu muito foi a espiritualidade, né, buscar contato com Deus, né, orações, né, muita oração. Eu sou espírita, né, fazer o meu evangelho em casa, né, com a minha família, pedir oração, pedir apoio e confiar que ele poderia passar por essa e se reerguer, né, e nesse momento eu o apoio, né, eu estou aqui presente, tenho acompanhado todo o processo dele de tentar sair desse momento difícil da vida dele, né, e sei que vocês também, todos os dias, só por hoje, vocês tentam também lutar contra os pensamentos difíceis, né, que passam na cabeça de vocês, a distância da família, porque a família realmente se distancia, né, porque por um lado, por eu ser, né, esposa, não ser mãe, por um lado eu pensei em me distanciar do Gabriel, pensei em me afastar e seguir minha vida de forma saudável, que é como eu sigo. Eu não uso substâncias, nunca usei, né, e por um lado, mas eu tenho um vício, que é a codependência, né, de me preocupar, de querer tomar as dores dele, de largar, já pensei em largar o meu trabalho para ver se eu podia fazer alguma coisa por ele, mas eu não posso fazer isso. A responsabilidade dele é dele com ele mesmo, né? Então, assim, não sou eu que vou fazer ele feliz, não é outra pessoa que vai fazer vocês felizes, não é um companheiro do lado, não é uma mãe esperando em casa, não é uma família, uma casa cheia, é você com você, né? Então, assim, eu acho que nem ele precisa de mim, nem eu preciso dele. Claro que o nosso apoio um do outro fortalece, mas depende dele, né? Depende da busca dele, né? Como eu acho que ele compartilhou um pouco da vivência que ele trabalhou ontem, e é algo que ele vem, eu acho que a espiritualidade vem mostrando isso para ele, o fortalecimento dos pilares, né, que é a família, você não gosta do seu familiar,
mas tome o primeiro passo, se aproxime, combine de tomar um café na casa da sua mãe, combine de encontrar um irmão distante, combine de se aproximar de um laço de alguém da sua família, se não tem família, de um amigo, que às vezes amigo é mais chegado do que família, né? Às vezes os amigos é a família que a gente escolheu, mas que sejam amigos que também têm o mesmo propósito que você, né? Porque às vezes não adianta você estar num grupo que ainda tem pensamentos de risco, de vulnerabilidade, que busca usar droga. Então, é escolher também essa segunda família, escolher amigos que tenham hábitos saudáveis, né? Que buscam também não cair nesse mundo difícil. Então, assim, fortalecimento dos pilares, que é o que o Gabriel está reconhecendo que ele precisa fazer isso por ele, né? Que é cuidar da saúde física, mental, né? Cuidar de estar próximo de pessoas que agregam para a vida dele, né? O pilar familiar. E é isso, eu estou aqui com todo o meu apoio, com todo o meu amor, né? O amor também precisa vir de dentro da gente, né? De dentro mesmo, do nosso íntimo. Né? E como é que a gente fortalece, como é que eu faço ter o amor na minha vida? O amor, para mim, ele é uma forma que você precisa se conectar com outras, como a Cris falou, com a natureza, com Deus, você tendo pensamentos bons, se aproximando da natureza, que é a criação divina, né? Se aproximando da família, que é projeto de Deus, família, você atrai coisas boas, né? Tudo é vibração, o amor é uma vibração. Então, se você se conecta com amor espiritual, com amor divino através da natureza, falando palavras boas, né? Abraçando seu irmão, apoiando seu irmão, tendo conversa sincera com alguém, isso, o amor chega até você, né? E é isso que eu desejo para vocês: força, amor no coração, Jesus no dia a dia, né? Uma conexão espiritual. Acho que o momento de meditação que o Gabriel deve ter feito para vocês, isso faz com que o corpo ele descarregue, né? Tire aquela sensação de peso. Né? Então, um momento sentado na grama, com o pé na areia, e mentalizando coisas boas, mentalizando o que vocês merecem para ser feliz, né? que é todo o fortalecimento da saúde física, mental, espiritual, de relações. O amor vai abraçar vocês. E é isso que eu desejo para vocês: muito amor, muita fé e Jesus na caminhada. Amém. Como profissional da saúde, né, você deve conhecer, deve ter estudado. Essa é uma doença crônica, uma doença mental, espiritual e física, progressiva, porém tratável. Pode ser que o Gabriel nunca mais toque, né? Que é o que eu espero, que é o que você espera, que ele nunca mais toque, enfim, na questão da droga. Mas se nós pararmos e olharmos ao nosso redor, existem pessoas que nunca usaram droga que fazem coisas muito piores. Então é sempre focar no positivo, né? Sempre acreditar que o melhor está por vir, esperar sempre o melhor, preparado para tudo. E vocês são muito importantes. Essa questão de admitir a impotência é o primeiro passo. Você é impotente perante ele. Você jamais vai conseguir dominar, controlar esse ser extraordinário que é o Gabriel ou qualquer um aqui. Todos aqui somos seres extraordinários. A adicção nos transformou, ela nos traz algo a mais. O adicto, ele estuda mais,
ele se dedica mais, ele ama mais, né? Ele dá sempre algo a mais. E é isso que é encantador. A pessoa que se envolve com adicto, ela é diferenciada. Ela vai desfrutar de coisas que pessoas normais não vão conseguir. Porque o adicto, ele sempre vai além. A adicção, ela nos leva além. Quando se trata de dependência química, o adicto, ele vai usar, ele se vai ao além, aí ele torna-se doente. Ele só se tornou doente porque ele foi extremado, né? Ele faz algo a mais. Então, se focarmos todos nós para o nosso lado positivo e acreditarmos que existe, né, um ser superior que nos criou para sermos felizes, para brilharmos e para fazermos os outros felizes, né? Começando por nós, porque com a vinda do poder superior que eu acredito, né? Eu acredito muito na questão da espiritualidade. O Gabriel chegou aqui, né? Eu confesso que eu fiquei mal. Ele veio altamente carregado. Falando espiritualmente, como você disse que é espírita, né? Ele veio com uma legião. E eu fiquei assim, doente. Eu adoeci fisicamente, mentalmente. Eu absorvi muita coisa negativa. Mas eu busquei o poder superior, sabe? Eu acredito nele. Eu tenho uma fé assim, acho que estou para ver. Para mim quem tem mais fé aqui sou eu, né? Para você pode ser você, mas para mim eu tenho uma fé inabalável. Eu já conheci o Gabriel. Quando ele chegou com a conversa de que ele já não ia terça, que já ia quinta, eu digo, vixe. E eu entendi o porquê. Porque a espiritualidade estava preparando algo a mais. Porque muitas pessoas aqui, quantas pessoas hoje nós temos aqui que nós estamos vendo? Quantas pessoas nós temos aqui que nós não estamos vendo? Então, eu acredito que fazia parte dos planos divinos. Essa vinda hoje. Não foi nada combinado. Nem sentar aqui. Nem a gente, né? Não foi nada combinado. Aqui, por nós. Mas de repente já tinha sido desenhado por um poder maior do que nós, por um poder superior. Porque eu tenho certeza que a fala da mãe do Gabriel, a sua fala, ela trouxe, ela mostrou para algumas pessoas como a maioria das mães e das esposas se sentem, né? Queria, se eu tivesse um filho aqui maduro, né? Para poder falar como ele se sente, né? Mas hoje o presente que o poder superior nos trouxe, né? Foi esse, foi mostrar que existe um amparo familiar, que ele é muito importante. O Gabriel começou a melhorar depois do conhecimento, creio eu, da programação que a mãe dele foi adquirindo. Essa questão da impotência é básico, isso é básico. Enquanto vocês não entenderem que vocês são impotentes perante a droga,
perante pessoas, perante lugares, perante hábitos, vocês não vão conseguir sair do lugar. Vão continuar patinando no vômito, escorregando nas próprias cacas que vocês fizeram. A impotência, eu sou impotente perante cada um de vocês. Eu posso chorar aqui de joelho pedindo para um de vocês ficar e você levantar e ir embora. Quando vocês conseguirem entender a impotência, que não é só sobre pessoa, a droga, é sobre pessoas, lugares, hábitos. Para minha esposa, eu digo, vamos botar aqui o sofá. Ela diz, não, vamos botar ali. Aí eu olho para ela assim, digo, não, bote onde você quiser. Fique da sua paz, fique com a sua vontade, né, com a sua razão, eu fico com a minha paz. Mas isso leva anos. Isso leva anos, não foram dias. Para chegar nesse nível, nesse grau de serenidade, para aceitar o que eu não posso, o que eu não posso modificar. O que é que eu não posso modificar? O outro. Concedei, todo dia nós fazemos essa oração aqui. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso, que é o Lulu, e sabedoria para reconhecer a diferença, porque senão eu vou querer mudar vocês e querer que vocês me mudem do jeito que eu estou, não é que eu sou. Né? Tem mais um amigo que ele queria fazer uma pergunta, rapidamente, por conta do tempo, né? Bom dia a todos, me chamo Henrique, mais uma dica. É muito vai para a senhora. Primeiramente agradecer, né? Esse pilar familiar que eu estou vendo aqui hoje, esse presente de Deus, eu tenho também. Eu estou vendo aqui com o Gabriel Cicero, minha mãe e esposa. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei quebradaço, me culpando muito por ter feito a minha mãe sofrer o quanto ela sofreu. E a partir da segunda semana, eu comecei a absorver o conteúdo do programa. Trabalhar só por hoje, me entender de dentro para fora. E passei mais ou menos 25, 23 dias me preparando para receber minha mãe na estância. Na minha primeira visita, minha mãe e minha esposa, eu me apresentei às duas e ao meu irmão como um adicto. Não mais como, continuando me chamando Henrique, mas como um adicto. E eu passei a tentar não só saber como estava lá fora, porque elas vieram bem. Então não preciso saber como está lá fora. Eu tinha uma necessidade, tenho, de mostrar para elas a minha doença. Porque ela não, infelizmente lá na minha família, como ser a família do mato, sem muito estudo, não tem essa facilidade de trabalhar as ferramentas que nem vocês têm. Então, o que é que a senhora acha desse meu modo de ver as coisas e tentar explicar essas ferramentas e fortalecer a minha mãe e a minha esposa e meus demais familiares mais próximos com a questão da minha doença? O que é que a senhora acha disso? De eu trabalhar isso em mim, absorver todo o conteúdo que o programa oferece, não só para usar lá fora, para me proteger contra as tentações, contra a vontade de uso, mas também para mostrar para minhas pessoas, meus familiares mais próximos, principalmente a minha mãe, o quão doente e impotente eu sou e o quanto ela é impotente também. Henrique, olha, tem muitos caminhos, tá? Então, não é só porque a gente tem algum conhecimento e que a gente adquire as ferramentas, não. A gente, quando quer adquirir, a gente vai buscar. Então, assim, eu vou dar alguns exemplos. Para os codependentes que estão em situação de codependência, achando que controlam o uso daquele familiar que está recaindo, que está no processo de recuperação.
eles podem buscar os grupos de Naranon, por exemplo, de Alanon, dependendo, né, que seja dependência de álcool ou de outras drogas. Tem os grupos de Alanon que elas poderiam frequentar e os grupos de Naranon, porque assim, dentro dos grupos de Alanon e Naranon, tem muitos trabalhos assim, muitas ferramentas para trabalhar com a dependência. De entender, fazer um desligamento emocional, que não é deixar de amar ou ser diferente, mas continuar capaz de gerir sua própria vida, porque às vezes o familiar é tão afetado pela dor da pessoa que está passando pelo processo que a pessoa paralisa, a dor paralisa, o medo, a culpa, a vergonha, são muitos sentimentos. Quando o familiar vai para esses grupos, ele consegue primeiro encontrar pessoas que passam por situações idênticas, e aí já dá um conforto, né? E aí eu sugiro, né, esses grupos de codependentes, que pode ser o Naranon, o Alanon, porque todos trabalham também com a mesma metodologia. Mas também tem, às vezes a pessoa está num nível de ansiedade muito grande, a pessoa precisa de um atendimento psicológico, psiquiátrico. E aí existem os CAPs, e depois eu vou até compartilhar com o Luciano vários atendimentos, locais de atendimentos em Fortaleza com psicólogos, que são ou gratuitos ou num valor social bem acessível. Porque eu acho que a terapia ao longo da vida é importantíssima. Eu própria não deixo de fazer minha terapia. Então eu acho que a gente precisa, porque a terapia não é só porque a gente está diante de um transtorno, diante de uma... Não, gente, a gente precisa se conhecer. Tem muita coisa que a gente foi sendo colocado registros na nossa vida, desde as nossas relações primárias com pai, com mãe, com irmãos, que a gente nem tem consciência, sabe? E aí isso vai se mostrando nas relações. E às vezes as relações são abusivas, são violentas, porque a gente tem coisas que a gente não se deu conta. Então o processo terapêutico é muito bom para você se conhecer. Eu acho que devia ser obrigatório na vida de todo mundo fazer terapia. Eu sou suspeita para dizer isso, mas não é não. Eu como paciente mesmo, eu acho que eu já cresci muito, eu já me conheço bem mais. Então eu já tenho muito mais controle sobre as minhas posturas. Às vezes o sentimento vem, a sensação vem, porque está registrada no meu corpo, mas eu já sei lidar com ela de uma outra forma. Da mesma forma, você poderia fazer isso com você. É claro que eventualmente sentimentos e sensações vão chegar para você, mas você vai saber lidar de uma outra forma. Por quê? Porque você vai se dar conta. Quando a gente vive assim, sem buscar esse autoconhecimento, a gente não se dá conta dos padrões que nós fomos adquirindo ao longo da vida. E às vezes esses padrões estão tão introjetados, estão tão interiorizados, que eles são como lentes. Eles são como uma forma de ver o mundo, que pode mudar. Porque assim, a gente tem que ir tirando aquilo que não nos serve mais, né? Dissolvendo esses padrões. E é por aí. Eu te respondi? Sim. Você quer falar? Falando assim, na posição de companheira, é muito importante você validar o sentimento da sua companheira, certo? Ser grato, tanto o sentimento da sua companheira como da sua mãe. Agradecer quando elas vierem aqui. Ser grato. A gratidão, quando ela sai do nosso coração e a gente consegue expressar ela falando para outra pessoa, ela também traz muitas coisas boas para o nosso coração e para as nossas atitudes. Então, se você chegar para a sua companheira, agradecer pela presença dela, por ela continuar do seu lado, agradecer a sua mãe pela presença dela, agradecer pelo amor que ela tem por você. Isso, eu sei que você sente isso, mas verbalizar é melhor. As pessoas se sentem mais validadas e acolhidas. Então, verbalize, fale mesmo para elas que você as ama, que você ama o apoio que elas dão para você,
que você ama a presença delas na sua vida, que você precisa dessa proximidade, desse contato e desse cuidado. E se mostre também disponível para cuidar dessa relação com a mãe, com a esposa. O Gabriel, quando ele estava no momento mais funcional da vida dele, realmente, como o Luciano falou, o adicto ele é apaixonante, porque ele faz de tudo para não cair em comportamento de risco. E para não cair em comportamento de risco, né, não cair em lugares inapropriados, em amizades inapropriadas, ele busca essa relação próxima com as pessoas, com a família. O Gabriel, ele cuida muito bem de uma casa. O Gabriel adora cozinhar e adora fazer isso comigo. Né? O Gabriel, ele ligava para os amigos dele da época de faculdade, um amigo dele que casou, que teve filho, chamou para visitar a gente lá em casa, pediu para ir encontrar esse amigo. O Gabriel juntou pessoas queridas da época da faculdade para fazer uma atividade física. A religião, a proximidade com as pessoas da religião, porque são pessoas que estão com um propósito parecido com o seu. Então, buscar e verbalizar isso para as pessoas. Meu amigo, eu preciso de você do meu lado. Meu amigo, eu preciso de você. O Gabriel gosta de pescar. Se aproximou de um grupo de pesca e saía para pescar com os amigos. Era um momento saudável que ele se preenchia, né? E isso fazia com que ele fosse grato pela vida que ele estava levando. Então, assim, verbalizar mesmo para as pessoas que você ama, para sua esposa, para sua mãe, e manter essa relação cada vez mais firme e próxima, fazendo coisas do dia a dia mesmo, ao lado delas. Isso vai te fortalecer e gerar confiança nelas e em você mesmo. Eu posso complementar rapidinho? Só que às vezes a gente vai começando a guardando segredos. A gente vai começando a se sentir mal com alguma coisa, inferior com alguma coisa, porque não está conseguindo dar conta disso. A gente se sente mal porque não consegue prover para o nosso casamento, para a nossa esposa, uma coisa que a gente deseja, não consegue comprar um móvel que está precisando para dentro de casa. A gente não consegue ser quem a gente acaba sendo mais agressivo do que nós gostaríamos. E isso é, para mim, chave de recaída. Então, é um treino constante que também eu necessito fazer para poder complementar isso que a Maria estava falando. Eu vou dar duas palavras. Ela falou de uma forma de amor, assim um pouco mais abstrato e tudo, né, na validação, mas é isso, o amor, só queria complementar que o amor, ele é uma ação. Amor não é um substantivo, ele é verbo. O amor precisa ser um compromisso. Eu quero te fazer bem. Essa é a minha forma de te amar. Entende? Eu quero fazer bem para o outro. Então, amor é ação. Aí cada um tem o seu jeito de executar a sua capacidade amorosa, então, que todos nós temos. Mas amor é ação, é compromisso. Eu quero, me veio esse lampejo, né? Desejo de falar para comprar codependente, né? Você se sente uma codependente? Estou me cuidando em relação a isso. Você cuidando, né? Pronto. Eu posso falar um pouco da minha experiência. O dependente químico, ele se vicia em algumas substâncias, né? Quando o adicto está limpo, a família se vicia nele. E muitas famílias não se tratam. O usuário de drogas, o dependente químico, o adicto, ele começa a se tratar, a praticar um programa, ele passa a não usar mais, e a família, e ele retorna do seu lar, encontra uma família do jeito que ele deixou, completamente doente. Né? Uma família doente,
E eu posso falar da minha experiência. Eu tive 4 casamentos. E eu fiz 4 pessoas se viciarem em mim. Eu entrei em tratamento. E essas 4 pessoas não entraram. O que aconteceu? Eu me separei das 4 pessoas. Não foram elas que se separaram. Não foram elas que me abandonaram. Foi eu que não aguentava mais. Conviver com uma pessoa que não se ama, que não se coloca em primeiro lugar. Então, a fala da codependente em recuperação, eu vejo que está plenamente em recuperação pelo tom de voz, por tudo. Ela busca a recuperação dela, o tratamento dela, e a vida é dele. As escolhas são dele e as consequências são dele. Então, muitas das vezes, é isso que o Gabriel acabou de falar. Um olhar, um tom de voz, né? Uma desconfiança, gera um sentimento que ele vai guardando. Ele vai guardando e diz, não, é isso que eu quero para a minha vida. Eu parei de usar. Eu paguei o preço. Eu passei meses recluso. Eu estou indo para o grupo. Eu estou me tratando na minha terapia. E eu vou conviver com uma pessoa que não quer, não busca o seu tratamento. Então, assim, eu vou decidir viver, ser feliz. Amo. Me separei amando. Mas eu digo, peraí, entre gostar dela, eu preciso dela aprender a gostar de mim. Se for necessário, né? Se for necessário para mim permanecer limpo, eu tenho que me separar da minha esposa, mãe dos meus filhos, que são meus maiores amores, eu vou ter que fazer isso. Porque não tem como viver limpo num ambiente infernal. Né? Não sei se eu consegui se eu fui agressivo na minha fala, sabe? Mas foi o que aconteceu comigo. Eu entrei em recuperação e as pessoas que eu mais amava estavam doentes e não conseguiam entrar em recuperação e viver a plenitude da vida, da recuperação, dos benefícios da recuperação junto comigo, e eu acabei tendo que abandoná-las para poder ser feliz, não desistir de ser feliz. Então a codependência ela é muito grave. Às vezes a pessoa está bem, ela chegou bem em casa, um olhar. Tá vindo da onde? Tava com quem? Oi, amor. Aquele abraço em que você quer sentir o cheiro do outro, para ver se tá com o cheiro de outra pessoa. Isso é doença. Insegurança, imaturidade. Não estou dizendo que isso vai acontecer com vocês, tá bom? Mas isso foi o que aconteceu comigo. Ela não se tratava. O doente é ele, quem tem que se tratar é ele, e o problema está com ele, e elas se viciaram em mim, e acabou que eu me tratei e elas não se trataram, e eu tive que abrir mão de algumas coisas, principalmente da doença dela. Tenho amigos fantásticos, pessoas lindas, que eu não falo mais, só oi, bom dia, e aí meu irmão, como é que tá? Tudo bem, beleza? Mas não quero mais, dentro da minha casa, não quero mais. Pessoas maravilhosas que eu conheci no decorrer de 50 anos, que também são lindas, mas que não quero mais. Porque eles tomaram a decisão de não se tratar.
Eu tomei a decisão de me tratar. Eu quero ser feliz. E só quem vai me fazer feliz sou eu. Não vai ser a recuperação do outro. Não vai ser a recaída do outro. Então, assim, o que eu quis dizer foi justamente, não sei se eu fui agressivo, se fui, me perdoe, mas eu fiz 4 pessoas se apaixonarem por mim. E tem algumas que ainda estão apaixonadas, sofrendo. E estão sofrendo e levaram trauma para os seus outros relacionamentos. Porque eu tenho a consciência que eu fiz ela sofrer, mas eu me recuperei. Da feita que eu me recupero, eu vivo só por hoje. O que eu fiz ficou para trás. Então é um dia de cada vez. Entende? Então é muito importante buscar a espiritualidade, entender que a sua vida é a sua vida, a vida dele é a dele, e que você é responsável pelos seus atos. Porque a minha esposa está agora no condomínio com meu filho, a minha mulher é bonita, a mulher é muito bem feita. A pessoa diz, ela está com coroa dessa aí porque até tem dinheiro. Quantas vezes eu ouvi isso? Uma vez eu passeando na beira-mar, a gente andando ali na areia, o cara disse, ei tio, me apresenta tua filha. Eu disse, na volta. Então é uma diferença grande de idade. Me pergunto se eu estou preocupado se ela está me traindo lá. Não estou preocupado. Eu estou preocupado se eu estou traindo a mim mesmo e a minha recuperação e a ela. Então é preciso que a gente tenha essa consciência, que entender que está tudo nas mãos de Deus. Deus, Ele que está no controle de tudo. E eu desejo, eu espero, que um dia a gente está ali brindando as bodas. Né? Por quê? Porque ele tem tudo para voltar, a não voltar nunca mais a usar, né? Se transformar num best-seller. Depende dele e do que ele depende dele, não só dele. Né? Depende não só dele. Não depende só dele. Né? Depende dele, de uma série de coisas. O bolo não é feito com a gema, com o ovo, não. O bolo, ele é feito com farinha de trigo, fermento, margarina, com o ovo, né? Com uma série de fatores que fazem um bolo. Não é um ingrediente, não depende só dele. Se dependesse de mim, eu queria estar de Ferrari, de Lamborghini. Não depende de mim, depende de um conjunto de coisas. Não estou falando só, estou falando do material. Eu queria estar agora, né? Do lado da minha mulher, do meu filho no condomínio, tomando banho, jogando futebol com meu filho. Mas eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu estou cuidando de mim. Eu não estou aqui por nenhum deles. Você é feriado. Sabe onde estão os funcionários que estão pagos? São pagos dessa casa, sabe onde estão? Estão na casa deles. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu aprendi a me amar, me colocar em primeiro lugar. E aprendi a amar algumas pessoas aqui e ter a capacidade de desenvolver a habilidade de tolerar algumas pessoas aqui. Porque tem pessoas que nós aprendemos a amar e tem pessoas que nós temos que ter a habilidade de tolerar. Em qualquer lugar. No trabalho, no condomínio, né? Nas relações familiares, até dentro da nossa família mesmo, tem pessoas que a gente tolera. Eu amo, não, tolero. Mas não, outros é bem. Então, eu queria isso, que vocês entendessem que
Daqui para já são 11h30, tá na hora do almoço. Alguém mais gosta? Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Você gostaria de Não, falar? eu só queria agradecer pela oportunidade de ter falado, por estar aqui com vocês, né? É isso. Agradecer pela acolhida que o Gabriel teve aqui, agradecer pela amizade que o Luciano tem por ele. E eu sei, até disse isso para o Luciano, que às vezes Deus nos investe da condição de anjos na vida de alguém, por alguns momentos, por alguns dias, por algum tempo, né? E eu acho que cada um de nós pode ser isso na vida um do outro, eventualmente, né? E aí que vocês possam ter essas trocas entre vocês, né? O outro tem sempre algo para nos dizer, quando a gente está disposto a ouvir, quando a gente se abre para essa escuta. Obrigada a todos. Viu? Obrigado. Pois eu vou convidar vocês